Haroldo, quero dizer que é muito bom poder estar com você nesse momento, toda a comunidade aí, o pessoal está entrando. A gente está muito feliz de poder estar recebendo você, você está podendo falar conosco sobre esse assunto. Mas antes de a gente entrar em qualquer assunto sobre o que nós estávamos combinando, eu queria um pouquinho falar sobre esse material aqui, muito bom. Eu quero primeiramente agradecer o Dudu. Dudu me abençoou com esse livro aqui que nós estávamos querendo. E eu recebi Legal. do Serginho, ele me trouxe. Sai da frente, eu quero ver Jesus. Muito atual esse assunto para os nossos dias. Para falar a verdade, quando eu li o tema, eu pensei assim, um assunto que poucas pessoas tinham coragem de falar antes. E o Haroldo, né, como um precursor aí, realmente está tocando a buzina em Sião. Então, fala um pouquinho, Haroldo, para nós, pode complementar a galera toda aí e falar um pouquinho desse livro, como ele nasceu, como ele surgiu. Vai ser bem Boa noite. legal. Boa noite, todo mundo. Muito bom. Queria estar presente com vocês fisicamente, é bem melhor, né? Mas se não tem Sim. jeito, por enquanto é assim mesmo. Esse livro aí gastou 10 anos para ser terminado. Se não fosse a quarentena, ia ficar gastar mais 10. E, Verdade. mas começou exatamente no início de 2010. E aí eu fui até o quinto capítulo e depois parou e nunca mais deu tempo de fazer. Mas eu acredito que está na hora mesmo, é a hora que Deus queria mesmo para Sim, poder anunciar essa verdade. E apesar de ser um livro curtinho, que dá para ler rapidinho, mas é uma bem coisa legal. que é muito séria, né? Muito séria a mensagem, e não é só para pastores, é para todos nós, porque todos nós somos sacerdotes que temos que trazer Jesus para as pessoas. E Deus precisa de nós. Ele não quer encontrar com as pessoas sem nos usar. Ele quer usar pessoas. Esse é o drama, né? Deus fez o mundo, fez o homem para a gente poder ser usado por Deus. Ele fez o homem na sua imagem. Então, o sonho de Deus é nos usar. O sonho de Deus é se expressar através de nós. Então, Muito bom. Deus não está assim querendo fazer as coisas por conta dele. Ele não está querendo deixar a gente de lado e ele fazer as coisas. Ele quer fazer as coisas por meio de nós. Mas o Muito problema é bom. que ele é tão bom e maravilhoso que quando ele começa a fazer, a gente se torna orgulhoso e todo mundo começa a olhar e todo mundo começa a admirar e isso é terrível, né? Aí atrapalha a glória de Deus. Então, o Verdade. próprio, o próprio Satanás, a gente crê que no início ele era um arcanjo que tinha a glória de Deus, mas ele não se contentou com isso, né? Então, roubar a glória de Deus é uma coisa satânica. E o homem, Sim, infelizmente, inclusive dentro da igreja, e nós mesmos, qualquer um de nós, quando é usado por Deus, é uma sensação maravilhosa, mas ao mesmo tempo temos tendência de tomar a glória para nós, né? Então, verdade. esse livro é para nós todos entendermos que Deus quer nos usar, Deus quer nos usar de um jeito que ele não pode usar outra pessoa. Cada pessoa é única, cada pessoa é importante, cada pessoa tem um talento, um dom, cada pessoa transmite um aspecto da natureza de Deus que ninguém mais pode fazer. Mas, mas nós temos que entender que não é por nós, não é para nós Sim, a glória. Eu falei do jumento, né? O jumento levou Jesus para Jerusalém e todo mundo aplaudindo, o jumento pensou que a glória é para ele, né? Aí ele voltou no outro dia e todo mundo escorraçou ele. Então, ele não tinha verdade. entendido que a glória é para quem ele carrega e não para ele, né? Então, Verdade. Muito lá bom. em Apocalipse fala que os 24 anciãos estão sentados no trono e tem coroas, e só que eles não ficam sentados no trono, curtindo o trono, e também eles não ficam com a coroa na cabeça. Eles, toda vez que alguém fala santo, 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 eles se prostram diante de Deus e sai do trono e fica de joelho. Então, esse é o maior prazer. Já pensou a gente chegar na vida eterna e não ter uma coroa? Precisa ter uma coroa, a gente precisa lutar para ter essa coroa. Mas a coroa não é para Verdade. nós, a coroa é para a gente jogar no chão Nossa, bem. e falar: eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor através de mim. Então, Uau. esse livro é para isso. Esse livro é para a gente saber conduzir as pessoas à presença de Deus e na hora que a pessoa está começando a entrar na presença de Deus, a gente sair da frente e deixar ela ter contato com Jesus. Porque se ela depender da Sim, gente toda a vida,
ela vai ser... Nós somos falhos, né? E nós somos imperfeitos, e se ela depender de nós, a gente não vai conseguir socorrer ela. Então, nosso papel é sempre levar a pessoa ao encontro de Jesus e não ficar no caminho, né? Então, quando a criança é nova, tem que fazer tudo por ela, né? Quando é novo convertido, a gente tem que cuidar dela e tal, e conduzir. Mas, assim, na verdade, à medida que ela vai crescendo, a gente tem que levar ela para a fonte, né? Para que ela encontre com Jesus, para que ela ouça a voz de Jesus, para que ela consiga ficar em pé sozinha, sem a nossa ajuda, né? Então, sempre por isso que eu estou falando, sai da frente, porque eu quero ver Jesus. Porque quem resolve o problema de todo mundo é só Jesus, não somos nós. A gente não resolve o problema de ninguém. Mas quando a gente leva a presença de Deus, a gente resolve. Mas não a gente, a presença de Deus em nós. Então, esse é o grande segredo, né? O grande equilíbrio. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero só Deus, eu quero só Jesus. Eu não quero pastor, eu não quero igreja. Tá errado, né? Jesus vai usar a igreja, Jesus vai usar os líderes, os pastores e todos os dons. Ele vai usar, ele precisa usar. Então, nós não somos anarquistas, nós não somos pessoas que acham que cada um para si e Deus para todos. Não. Nós somos pessoas que queremos, honramos a igreja, honramos os ministérios, honramos as pessoas que Deus nos usou, mas nós sabemos que essas pessoas são falíveis, essas pessoas são vasos de barro, essas pessoas podem pecar, e nós não devíamos ficar escandalizados, que são humanos. Paulo mesmo falou, se eu mesmo, um anjo do céu, pregar outro evangelho, que seja anátema. Então, Paulo falou assim, não pode depender de mim. Me imita enquanto eu estou seguindo Cristo, mas agora que eu deixar, esquece de mim. Então, nós temos que tirar a nossa imagem da frente das pessoas. Nós temos que transmitir a imagem de Deus. Nós temos que transmitir a imagem de Deus. E nós somos chamados, nós somos chamados para isso, né? Então, é maravilhoso, né? Muito bom. Sim. Haroldo, uma coisa que eu acho interessante, principalmente você colocou no contracapa do livro, é que em Efésios a palavra de Deus fala que tudo que Deus faz é por intermédio da igreja. E eu achei interessante que você colocou que o mundo, ele anseia por Jesus, mas de alguma forma ele não vai se manifestar fora da igreja. Então é bem interessante isso, né? Que tudo que Deus faz hoje é por intermédio da igreja. E na realidade aponta para um corpo coletivo. Exatamente, exatamente. Nós precisamos entender que os homens e as mulheres que Deus dá dons e ministérios, eles são maravilhosos, são presentes de Deus para a igreja. Nós precisamos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos dons de música, de louvor, de evangelismo, de obra social, de tudo, de sorriso. Tem gente que tem um dom do sorriso, né? Que quando a pessoa entra e dá um sorriso, a pessoa levanta, né? A minha filha, a Suzana, tem esse dom, entre muitos outros, mas ela tem o dom de sempre trazer um alto astral, assim, para o ambiente onde ela entra. Isso é um dom. Isso é um dom, é um carisma, né? E a gente precisa ser muito grato por isso. A gente precisa alegrar mesmo e achar muito bom isso. Mas nunca achar que é da pessoa. Nunca é da pessoa. É sempre algum aspecto da glória de Deus. É sempre Deus que está fazendo. E Deus é uma pessoa maravilhosa, e Jesus é a imagem de Deus, e Jesus não queria manifestar nada, a não ser o próprio Deus. Então, assim, ele é tão apaixonante, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele é atraente. Todo mundo vai gostar de quem tem Jesus. Mas o problema é esse. Aí você quer aparecer ou você quer que Jesus apareça? Então, assim, às vezes nós pregamos, às vezes nós ministramos, e às vezes as pessoas começam a sentir a presença de Deus, e a presença de Deus começa a chegar, e a gente não sai na hora certa para deixar o Espírito Santo mexer com as pessoas, entendeu? A gente continua andando na frente, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, sabe? Quando é hora de calar, quando é hora de sair de fininho, sabe? E deixar Jesus e a igreja na sua presença. A gente carrega a arca. A arca temos que carregar, mas não pode colocar a mão nela, entendeu? É isso que é o negócio. Não pode colocar a mão em cima dela, não pode controlar ela. Não pode falar, Espírito Santo, agora chega, não pode fazer mais. Nós temos que ter essa sensibilidade de saber conduzir a presença sem controlar a presença, né? Então, isso é muito importante. E eu creio que
no mundo todo, essa é a lição que a igreja vai ter que aprender nesses últimos dias, é como carregar a presença de Deus sem roubar a glória de Deus, sem se orgulhar, muito bom, sem se envaidecer. Provérbios fala que o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então, assim, a gente critica grandes homens de Deus, de cura, de televangelistas, as pessoas na televisão, a gente critica eles, mas você não tem direito de criticar porque você nunca recebeu as pressões que eles receberam, os louvores, elogios. É fácil se corromper, é fácil se acreditar, é fácil falar assim, não, eu sou bom mesmo, eu sou mesmo tal, né? Porque todo mundo fica falando, você acaba, eu vou acreditar, né? Entendeu? Então, Provérbios fala que o homem é provado pelos louvores, não é só pelas provações, pelos louvores. Quando você consegue receber muitos louvores, elogios, e jogar tudo para Jesus e falar assim, eu não sou de nada, mas Jesus é, e graças a Deus que ele consegue me usar, e ele me criou para me usar, e eu quero ser usado, mas eu não vou reter essa honra para mim, não vou reter essa glória para mim, porque na verdade se tem algum valor, veio dele. Se tem algum valor, veio dele. De mim não tem nada. Verdade, muito bom. Então eu queria deixar aqui, falar para o pessoal que está vendo aí essa live, nós estamos aqui com o livro, se você quiser, você pode adquirir esse livro pela Impactus, ou Ticum Brasil, né, também, mas pela Impacto, a revista Impacto, e também pelo Arauto Book, com o nosso irmão Serginho. Você pode procurar lá e você vai ter esse livro. Eu indico para todos, para que você possa ler, porque essa é uma mensagem atual. Vocês ouviram o Haroldo aí, vai ser muito bom. Então eu convido você a estar interagindo e buscar estar fazendo essa leitura. Uma leitura bem gostosa, bem prática, bem dinâmica, vai ser uma benção. Haroldo, nós estamos com uma proposta. No primeiro momento, nós queríamos que você, de alguma forma, falasse conosco um pouquinho. A ideia era você trazer uma mensagem para que toda a comunidade pudesse estar ouvindo. Mas aí, então, interagimos assim, de uma forma diferente pelo Instagram, com essa live, para nós falarmos um pouquinho sobre o tema, o espírito do engano, falar um pouquinho também sobre a questão dessa mentalidade que o inimigo tem colocado de cegar o entendimento das pessoas. Dentro disso tudo, a proposta é falar do verdadeiro evangelho, que infelizmente a gente vê nesses dias as pessoas deturpando, trazendo para os seus próprios interesses, e de alguma forma nós tentamos aqui, né, desmistificar essa ideia. Acreditamos que o Senhor está fazendo isso nesses dias. Então nós queríamos interagir um pouquinho com você a respeito disso, te dar liberdade para você falar. Talvez a gente vai fazendo em formas de pergunta, talvez acho que fica bem legal, a gente perguntando e você vai falando, e fica bem à vontade. Mas eu queria que você iniciasse um pouquinho falando sobre o evangelho nesses dias atuais. Como você vê, então, a respeito dessa realidade, como que você vê o evangelho nos nossos dias atuais? Então, Jesus falou que um dos maiores sinais da vinda dele seria a pregação do evangelho do reino para todas as nações. Sim. Ele ainda diz esse evangelho do reino. Então, nós temos um grande problema hoje, que as pessoas se convertem, vão para a igreja, aceitam Jesus, com boa vontade e tudo, mas eles não estão ouvindo o evangelho pleno. Eles estão ouvindo apenas que Deus mandou Jesus para nos salvar, para levar para o céu e para curar e para resolver nossos problemas, que a gente pode orar para ele, a gente pode ir para a igreja e receber oração, e tudo isso é bom. Mas as pessoas não entendem o tanto que estão perdidos. E eles continuam, sim, porque nunca se arrependeram, também eles continuam com uma vida espiritual muito superficial, muito raso. Porque, na verdade, antes das boas novas, tem que vir as más novas de que nós realmente somos abomináveis aos olhos de Deus. Até nossas obras de justiça têm segundas intenções, têm motivações erradas, e que nós precisamos realmente declarar falência, né? Precisa declarar falência de nossa justiça, que nossa justiça é trapo de imundícia. Então, nós precisamos dizer: Deus, eu desisto, eu não vou tentar mais ser bom, porque eu sei que até a minha tentativa de ser bom é mais para impressionar os outros, é mais para ter uma boa reputação,
e eu me acho pecador, mas eu acho menos pecador do que os outros, e sou fofoqueiro e falo mal dos outros, e essas coisas todas, sabe? Muita maldade dentro da igreja porque pessoas não converteram direito, não se arrependeram direito, o alicerce não foi afundado direito. Então, a gente precisa, para o evangelho ser restaurado do jeito que precisa ser antes da volta de Cristo, vai precisar de duas coisas. Vai precisar do evangelho ser pregado novamente, como é bíblica. Até na minha série de mensagens no YouTube, no meu canal, estou falando sobre pode e não pode. Estou falando sobre coisas muito práticas, sobre dívida, sobre raiva. Essa semana eu fiz um sobre fofoca. Tem muita coisa que a igreja fica falando de coisas espirituais, doutrinas, mas não fala das coisas práticas da vida. E então, assim, precisa de uma pregação da palavra muito forte e precisa de um mover do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem mesmo de verdade e a pessoa tem uma revelação de Jesus, na hora ela se sente muito pecadora. Aqueles olhos de fogo. E ela fala, nossa, eu pensei que eu era bom, mas quando tem aqueles olhos de fogo olhando pra gente, a gente desmonta, né? Então, nós precisamos da palavra e do Espírito Santo fortes. Nós precisamos do ministério da palavra muito forte e o ministério do Espírito Santo muito forte para trazer convicção, para a gente se esvaziar da justiça própria e buscar essa solução na cruz do Calvário e na obra de Jesus, né? Então, por exemplo, eu digo, não adianta só a obra da cruz. A obra da cruz foi suficiente. Mas Efésios 5, que diz que ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, que é uma igreja que está baseada na obra da cruz e da palavra. Ela pela lavagem da água pela palavra. Então, se a palavra não nos trouxer se a palavra não nos trouxer essa realidade da cruz, por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que morrer? Porque nós não somos bons, nós somos ruins, nós somos maus. Por que a gente tem que batizar? Para enterrar o velho homem, porque nada presta dele. Por que a gente toma da ceia? Porque a gente precisa comer de Jesus, porque é Jesus que tem que viver em nós, e não nós mesmos. Então, assim, a igreja não é um clube de bons conselhos, né? A igreja não é um clube que vai dar bons conselhos, boa exortação. Vocês têm que fazer isso. Não, isso é a lei. A igreja é o lugar da pregação de Jesus e a pregação do pecado, para que haja arrependimento e receber Jesus, e lembrar de Jesus, e viver em Jesus, e amar Jesus, e aprender de Jesus, né? Então, é bem diferente, né? Haroldo, e é interessante que tem uma matéria que você dá para nós no CPP, você falou muito, eu gostaria que você falasse um pouquinho, acho que vai ser bem interessante as pessoas ouvirem sobre isso, que você fala sobre os gatos que entraram e tentaram, de alguma forma, minar o evangelho. Fala um pouquinho, se você conseguir colocar um pouquinho de forma prática, o que seriam esses gatos, né, que vêm, de alguma forma, deturpar o sentido do evangelho. Quando a gente está falando de gato, a gente não está falando de gato bicho, né, que fala miau, né? Nós estamos falando do gato que rouba energia no poste, né, que pega energia antes de chegar no relógio, né? Estamos falando de coisas que roubam o evangelho, roubam o poder do evangelho. Porque nós explicamos que a obra da cruz é hidrelétrica, onde está a cachoeira virando, a água caindo e virando as turbinas. E isso não tem defeito. É a mesma coisa da obra de Cristo daquela época como hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele nunca mudou. E a Bíblia é os fios de alta tensão. A Bíblia é os fios de alta tensão porque é o que traz a obra de cruz para nós, né? Então, são os fios de alta tensão que traz energia elétrica da hidrelétrica para nossas casas. Então, e a Bíblia também não tem defeito. Então, não caiu o poste, não caiu o fio. Então, a igreja hoje está cheia de pecado, cheia de imundícia, cheia de mistura, cheia de falta de temor de Deus, cheia de coisa errada. Mas a igreja de Atos não era. E eram pessoas iguais a nós. Então, qual é o problema? O problema não está na obra de Cristo, não está na Bíblia, mas está quando chega na porta da nossa casa, no nosso poste, no nosso padrão, nosso relógio, aí tem problema porque tem gatos. Então, quando a palavra chega em nossos ouvidos, chega em nossa mente, a gente sempre condiciona ela. A gente sempre fala,
mas se... Então a gente usa sofismas, né? Porque em 1 João, por exemplo, fala, aquele que nasce de Deus não peca. A gente fala, imagina, todo mundo, eu nasci de Deus, mas eu peco. Então, como é que pode ser isso? Então a gente fala, não vive pecando. A gente põe umas coisas para dar uma condicionada, uma maneirada na coisa. Nós colocamos uma coisa para ele não escandalizar. E a Bíblia é para escandalizar. A verdade é para escandalizar. É para você ficar assim, eu não consigo engolir isso, eu não consigo entender isso. E à medida que você fica assim, eu não consigo entender, mas aí isso começa a produzir uma reação dentro de nós e começa a produzir fruto. Então, quando você fala, o que você fez antes de converter, Deus já perdoou. Mas depois, você tem que andar na linha, você tem que cumprir as regras. Aí você está dizendo, então ele perdoa tudo que é passado, mas agora eu tenho que ser minha força, eu tenho que andar na minha força? Não. Então, mas isso é um gato, né? Que é o raciocínio do bom comportamento. Então a gente acha que Deus vai nos aceitar por causa do nosso bom comportamento. E não vai. O bom comportamento muitas vezes nos transforma num orgulho e a gente quer aparecer diante dos outros e vira um fariseu. Paulo disse que ele era irrepreensível segundo a lei. E ele diz isso em Filipenses 3, ele era irrepreensível segundo a lei. Imagina que cara que ele era. E, no entanto, ele considerou tudo como esterco, como fezes para poder ganhar Cristo. Então, a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, algumas outras coisas são essas discussões, sabe? A pessoa saber muita coisa e ouvir muita palavra, mas não pratica, né? O Jamê, que é colega nosso aqui no ministério, aqui em Jundiaí, falou hoje, né? Que ele sempre fala que doutrina tem que ter perna. Doutrina não pode ficar parado na cabeça. Ele tem que ter perna. Se você crê numa coisa, tem que fazer aquela coisa. Não pode ficar só discutindo teoria, igual os gregos lá, né, em Atenas, lá só conversando, trocando ideias. E tem muito cristão que fica assim, sabe? Ele gosta de ideias, mas ele não gosta de obedecer na prática. Entendeu? Muito então, bom. Se eu tenho a vida de Deus, e Deus, eu creio nisso, eu creio que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, então isso exige que eu ande, né? Eu ande naquela coisa que eu creia, né? Muito bom, Haroldo. Essa questão também da hipergraça, a gente pode ver também como um gato, né? Que tem, infelizmente, como um sofisma, uma fortaleza que as pessoas criaram. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia, né? Porque eu vejo isso como uma ideologia, na realidade. Essa questão da hipergraça. É uma heresia, né? Agora, o melhor jeito de colocar isso é o seguinte. Eu falei isso num vídeo esses dias também, mas você acha que é um exemplo que sempre pode usar, né? O diabo não quer que você monte no cavalo. O diabo quer que você ande na carne, que você seja viciado em drogas, em fumo, em bebida, em prostituição, e tudo quanto é tipo de coisa da carne. Mas quando você dá um chute na cara dele e fala assim, eu vou servir a Deus, eu não vou ser preso à carne, eu vou andar no Espírito, eu vou... Aí, o que ele faz? Ele te empurra para você cair do outro lado. E o que é cair do outro lado? Cair do outro lado é se tornar um fariseu, uma pessoa que critica os outros, uma pessoa que se acha justa, se acha melhor do que as outras, que fica apontando defeito dos outros, que fica falando essas coisas. E Jesus chama isso um filho do inferno 10 vezes, ou sei lá, 1000 vezes maior do que os próprios fariseus, né? Ele falou assim, vocês rodam o céu e a terra para fazer um prosélito e torna 7 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus não fala a palavra, não. E aí, ele diz assim, e o que a gente precisa? Montar no cavalo. Não é nem ficar nas coisas da carne e nem virar um religioso e um crítico e uma pessoa que se acha boa, né? Ele quer que você monte no cavalo. E o que é montar no cavalo? O que é montar no cavalo é o seguinte, se eu creio em Jesus e se eu recebo a graça de Deus, ele não tirou um i ou um tio da lei. Ele não veio apagar a lei, mas ele veio nos dar a força para cumprir a lei, sem ficar obedecendo regras externas. Ele veio nos dar uma vontade, um desejo, uma fome de fazer as coisas que agradam a Deus. E é lógico que é um processo, porque tem muitas coisas que a gente faz que não agrada a Deus, que a gente não percebe, que não vê. E Deus não fica fazendo isso de uma vez. Mas ele fica trabalhando em nossa vida e, na verdade, o motor que tem dentro de nós
é um motor que quer montar no cavalo e quer andar em santidade e quer fazer a vontade de Deus, né? E não fazer nem a vontade da carne e nem ser um fariseu. Então, a hipergraça fala que faz o que você quiser, porque Jesus já morreu por você e você vai para o céu de qualquer maneira. É mentira. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia fala... Paulo faz a pergunta em Romanos 6. Vamos pecar para que a graça abunde? Vamos pecar? De modo nenhum. E você não entendeu que você morreu com Cristo? Você morreu para o pecado. Você não gosta do pecado. Você odeia o pecado. Você quer pecar ainda? Então você não converteu ainda. Porque se você recebeu a nova vida, você não quer pecar. Então a liberdade que Jesus nos trouxe não é a liberdade para pecar. É a liberdade de pecar. Nós recebemos a força, a graça para não pecar. E nós temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa, que se nós confessamos e abandonamos e não queremos, ele vai nos ajudar e nos perdoar. E nós não estamos debaixo do jugo da lei, mas nós estamos dentro de um relacionamento de amor com o Pai, mas não é licença para pecar. É licença para viver no Espírito. E se nós vivermos no Espírito, não tem mais lei. Tem o quê? O dono da lei, o Senhor da lei, mora em nós. É muito mais apertado do que a lei. Sim, sim, muito bom. Haroldo, nós temos falado aqui, já está indo para alguns domingos, falando um pouquinho sobre esse assunto, sobre o engano, que é uma das coisas que nós temos até orado de madrugada, né? Às 5:30 da manhã, você tem orado muito sobre essa questão, principalmente quando nós recebemos aquele testemunho daquele irmão, eu esqueci o nome dele agora, que ele passou um sonho, uma visão que ele teve, que ele viu uma ferida, e nós falávamos sobre a questão da oração. E aí, a partir daquele tempo, eu orando com vocês, eu senti muito temor de Deus sobre esse assunto. E aí a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Mas, na realidade, ele usa um termo, ele fala dos incrédulos. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, que eu julgo ser muito importante, até porque quando Paulo se utiliza desse Deus desse século, ele está usando letra minúscula e ele não está falando sobre uma divindade, mas ele está falando sobre uma pessoa que utiliza dessa mentalidade desse século que nós estamos vivendo, um século caído, que fala da mentalidade de Adão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós também, que eu acho que vai ser bem interessante ouvir. Então, Deus dos séculos é o próprio Satanás, que ele é o príncipe deste mundo, né? Ele ofereceu para Jesus. Então, quando ele fala o Deus desse século, ele está falando de Satanás, né? E aqui faz calor, depois faz frio. Aqui também, aqui não está diferente não, viu? Tem hora que esquenta, tem hora que faz frio. Então, teve eu não sei se você estava no encontro de reflexão, não foi esse ano, foi, não sei se o ano passado, o irmão Edgar, ele teve uns sonhos e foi muito forte os sonhos dele, e eu acho que tem muito a ver, porque eu não vou contar os sonhos, nem lembro também direito, mas eu lembro só dessa parte, que Sim. está sendo marcado em giz na testa das pessoas hoje, a marca da besta. Já está sendo marcado nas testas, já. Só que, como é giz, dá para apagar. Pode apagar e pôr outra marca, entendeu? Sim. Então, o processo do engano já está acontecendo muito fortemente no mundo. As pessoas estão acreditando em mentira numa facilidade tão grande que é de causar susto mesmo. Verdade. E quando eu falo sobre acreditar em mentira, eu estou falando, não é sobre a verdade do evangelho, estou falando sobre qualquer coisa. Hoje, as pessoas estão acreditando em mentira de todo quanto é tipo. E isso me assusta. Me assusta bastante. Sim. Pessoas acreditando em mentira e o sinal que a pessoa está acreditando em mentira é quando ela não consegue ouvir alguém contradizer ela.
Uau. Porque, por exemplo, se eu creio uma determinada coisa na política, sobre o Covid-19, sobre qualquer coisa, se eu creio numa coisa, pelas minhas informações, eu entendo que é de uma certa forma. Aí, chega uma pessoa que fala o contrário. Se eu não tenho paciência para escutar essa pessoa, se eu não fico escutando para ver se ela tem algum fundo de verdade, se ela não tem alguma coisa certa, eu estou no engano já. Porque o engano é achar que eu sou dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. Eu posso escutar a pessoa falar e não acolher nada que ela falou. Porque eu testo, escuto e falo, não é verdade. Mas eu escutei, certo? Eu não estou rejeitando a pessoa só porque ela discorda, eu discordo com ela, né? Então, uma grande prova de uma pessoa que não está no engano é quando ela não está numa torcida por um determinado lado de coisa, quando ela não está assim, comprometida. E a pessoa que está segura da verdade, ela pode escutar a pessoa falando contra ela. Ela não vai mudar, porque ela conhece a verdade. Então, Sim. ela não fica ameaçada. Não fica ameaçado. Se você fica ameaçado quando alguém fala contra você, ou fala de uma coisa diferente de você, você não está seguro da verdade. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Não fala, não fala, não quero saber. Peraí. Se você tem a verdade, você pode ouvir o contrário, analisar e rejeitar, porque você está com a verdade. Agora, a pessoa que está insegura da verdade, ela não quer nem ouvir. E a gente vê nas redes sociais, a gente vê na igreja, a gente vê famílias divididas por causa de coisa de política, direita, esquerda e coisas tudo. É absurdo. Então, não vamos entrar no mérito disso aí, mas vamos dizer o seguinte: a atitude de quem ama a verdade é uma atitude de humildade e uma atitude de segurança. Eu estou naquele... João fala, nós estamos naquele que é verdadeiro, que é Jesus. Eu conheço a voz do pastor. E quando eu ouço uma voz que não é a voz do pastor, eu posso ouvir, mas não vou prestar atenção, porque não é a voz do pastor. Sim. Então, agora, se eu quero a verdade, eu vou entender que eu não entendo perfeitamente toda a verdade. Que tem outras pessoas que têm outros aspectos da verdade que eu não entendi. Então, eu posso sempre crescer, eu posso sempre aprender, eu posso sempre falar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, e ver como isso encaixa com a verdade que eu tenho. Então, assim, o que eu estou batendo muito na tecla aqui, e isso você pode depois conferir em 2 Tessalonicenses, quando fala sobre o anticristo, e fala que vai haver grandes sinais e milagres nos últimos dias para enganar, se possível, até os eleitos. Aí isso é em Mateus 24. Mas, assim, o que ele fala no fim do capítulo de 2 Tessalonicenses 2, ele fala, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, quando a gente fala assim, eu quero a verdade, e só a verdade, e mais nada não ser a verdade, e se a verdade me custa caro, se eu tenho que humilhar, tenho que negar coisas que eu já falei para muitas outras pessoas no passado, mas eu não interesso, eu não quero defender minha honra, eu não quero defender, eu quero saber a verdade, eu não quero ser enganado. Então, isso é a atitude certa, e essas pessoas que tiverem esse amor pela verdade, mesmo custe o que custar, às vezes com prejuízo próprio, porque vai ser com prejuízo próprio, tá? A verdade vai nos condenar em muitos aspectos, a verdade não vai nos ajudar, a verdade muitas vezes vai nos causar problema, mas se eu amo a verdade, só a verdade, e permito que a verdade me corrija, me prejudique até, né? Eu tomo prejuízo por causa da verdade, então eu não vou ser enganado, porque Jesus não vai deixar eu ser enganado. Porque o amor à verdade me impede de ser enganado. Eu não vou ser enganado. Então, muito bom, Haroldo. E essa questão que o diabo ele segue o entendimento, né, dos incrédulos com a única proposta justamente para que eles não venham compreender o evangelho, que é justamente o assunto que nós estamos discorrendo, né? Muito bom. Porque o evangelho já chega desmontando a nossa justiça própria. E ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Então, assim, ó, eu posso ser ruim, mas os outros são piores. Então,
essa atitude é uma atitude de orgulho, uma atitude de justiça própria. E você não vai ser salvo com isso, não. Então você tem que abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua justiça própria. E você tem que falar assim, eu, mesmo que me condene, mesmo que me mostre como uma pessoa má, eu quero a verdade. E eu não quero mentira. E eu quero, como disse Davi, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Eu quero que os irmãos cheguem, me repreendem. Eu quero que as pessoas me ajudem. E agora, eu não vou só receber para ter cara de humilde, não. Eu vou acatar se o Espírito da verdade em mim confirmar que é verdade. Né? Eu não vou querer tirar a onda de humilde, não. Se eu estou achando que não é, eu preciso ficar com o Espírito da verdade. Né? Então, tem muitas pessoas que também ensinaram errado a autoridade. Né? Você tem que obedecer à autoridade. Se você concorda, não concorda de jeito nenhum. Você obedece à autoridade à medida que essa autoridade está andando dentro da vontade de Deus e confere o que você sente que é vontade de Deus. Senão, você está perdido, né? Senão você é terceirizado. Aí é terrível, né? Aí não vai. Com certeza. A gente gosta de brincar, né, Haroldo? O seguinte, ninguém gosta de ouvir a verdade. Essa é uma realidade. Só que todos necessitam da verdade. Sim. Todos nós precisamos da verdade. E a gente gosta de brincar assim, você fala que uma pessoa é careca, ela se ofende. Você fala que uma pessoa, de repente, está um pouco obesa e até uma questão de saúde, a pessoa, quando ouve a verdade, ela tem a tendência de se ofender. Só que a gente gosta de dizer que a verdade do evangelho não é para ofensa. A verdade do evangelho é para nós sermos confrontados na nossa natureza caída. E muitas vezes, quando a gente utiliza da verdade, ela vai sim. Não tem como a verdade não causar dor. E a dor ela é necessária para nós entendermos justamente sobre a queda, né? E só que as pessoas têm dificuldade de lidar com a verdade. E aí a gente gosta de dizer que as pessoas querem a verdade, mas elas não estão preparadas para ouvir a verdade. Exatamente. Todo mundo quer falar a verdade sobre os outros, mas sobre si mesmo ele não quer. Justamente. E o arrependimento que é a porta da igreja, a porta do evangelho, o arrependimento nos leva a ser diferente, nos leva a gostar de receber repreensão, mas não acusação. A acusação vem do diabo, repreensão vem de Deus. Então, a acusação eu não tenho que ouvir, eu tenho que ter escudo e me proteger para não ser atingido. Mas repreensão, eu preciso de repreensão, eu preciso de prestação de contas, eu preciso ser humilde, eu preciso saber que eu preciso de ajuda para que a verdade entre na minha vida cada vez mais e eu cresça nessa verdade. Muito bom. Haroldo, e também queria que você falasse, já em 2 linhas, um pouquinho sobre a respeito dos falsos ensinos e também um pouquinho sobre os falsos profetas desse tempo, que tem muita ligação com Mateus 24. A gente entende que tem um apontamento escatológico para os finais dos tempos, a qual nós já estamos vivendo. Então, eu queria que você falasse e discorresse um pouquinho sobre isso. Nós temos aí mais uns 40 minutos, eu acredito. Dá para você discorrer e depois eu quero fechar aqui com uma outra pergunta para a gente tentar fechar esse assunto aqui. Então, aqueles que estão me acompanhando na caminhada pela Bíblia, vamos terminar logo esses dias o livro de Isaías, né? Sim. E interessante que apareceu um curso dos manuscritos do Mar Morto que comecei a fazer, né? Que vou ganhar um diploma da Universidade Hebraica de Jerusalém, já pensou? Sobre os manuscritos do Mar Morto, que é principalmente sobre Isaías. E uma das palavras mais chaves de Isaías é caminho, né? Então ele fala muito de caminho, fala demais, principalmente o mais famoso é voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas ele não fala só o caminho do Senhor, ele fala vai ter um caminho alto que para os remidos do Senhor voltarem e nem o louco vai errar e não vai ter leão e nem animal feroz, animal selvagem. Já pensou que coisa? Então, eu estava pensando sobre isso e pensando assim, isso significa
que Deus vai trazer nesses últimos dias um evangelho tão simples que nem o louco vai errar, sabe? Vai ser uma coisa que fala em Efésios 4, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento. Então não vai ter espaço para doutrina falsa. Quer dizer, vai ter muita doutrina falsa no mundo, mas quem for ovelha do bom pastor não vai aceitar essa voz. Não vai seguir a voz de estranho, vai seguir a voz de Deus. Então, isso é uma grande promessa. O caminho do Senhor também é um caminho para os remidos do Senhor voltar. E é um caminho alto. E é um caminho... Eu vejo se Jesus escolheu 12 caipiras para transformar o mundo. E esses caipiras vão ter o nome deles nos alicerces da cidade santa de Jerusalém. Aqueles caipiras, eles não eram letrados, eles não eram teólogos, eles não eram estudados. Eles eram caipiras de verdade, pescador de Galileia. Ó, não é por falta de caipira que o Brasil não vai entrar no avivamento, porque o Brasil tem bastante caipira. É nós na fita mesmo, é nós que gostamos de música sertaneja, é nós que gostamos da roça, do interior, sabe? Então, nós somos caipira, nós somos brasileiros caipira. Então, Deus vai levantar homens e mulheres do interior, do Nordeste, do Goiás, de qualquer lugar que for. Ele vai levantar Receba aí, queridos. Pessoas simples, sabe? E eles vão pregar um evangelho puro. Não vai ser evangelho misturado, complicado. Não, vai ser um evangelho que nem o louco vai errar. É um evangelho duro, porque não pode ficar só falando. Tem que ter perna, tem que fazer, tem que ter amor, o amor de Jesus, tem que estar andando no caminho de Jesus mesmo. Mas é um evangelho simples, não é complicado. Jesus não era uma pessoa complicada. Então, eu creio mesmo nesses últimos dias que nós precisamos procurar a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor não vai nos levar nem para libertinagem, pecado, coisa da carne, hipergraça, e nem para justiça própria, religiosidade. Ele vai nos manter com os olhos fitos na pessoa de Jesus, nos evangelhos, na pessoa de Jesus, crendo em Jesus. Paulo tinha muito problema, porque quando ele pregava nas igrejas do evangelho simples, aí entrava o pessoal com aquelas complicações do judaísmo. E ele E aí Pedro até falou, Pedro, vocês querem pôr eles sobre um jugo sobre eles que nem nós, nem nossos pais aguentaram? Então tem pessoas querendo pregar o evangelho e fazer as pessoas virar crente pentecostal daquele jeito tradicional. Não, nós vamos entrar numa coisa nova, sem muita coisa de religião, sem muita coisa de padronização. Nós vamos ter Jesus na terra, andando outra vez, com amor, com quebrantamento e com o evangelho simples. Basicamente, acho que você... Eu não sei se quando você fez o CPP teve essa... Eu teve a matéria de evangelho profético, mas não era desse estilo. Quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus e quem somos nós. Entendeu? Então, assim, o evangelho é simples. O evangelho não é complicado. Ele é duro. Ele não abre mão. Ele não é assim, cheio de sutileza, cheio de sofisma. Ele não é. Não precisa de advogado para ficar pegando a letra da coisa e tentando arrumar uma brecha. Não. Ele é firme, ele é simples, e ele é poderoso, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, infelizmente, nós estamos vindo numa tradição muito complicada, como você está falando, em muitas doutrinas falsas, em muitos profetas falsos, em muita coisa, mas a minha esperança é essa. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, não seguirão a voz de estranho. Então, eu creio que a pessoa pode ser a mais simples possível. Quando ela escuta a palavra de Deus sendo pregada certa, ela vai ter um negócio lá dentro que fala assim, tom, tom, tom. Eu não sei falar como esse cara, eu não entendo tudo que ele está falando, mas essa palavra é certa. Essa palavra é reta. Essa palavra é de cima do cavalo, não vai cair nem para cá nem para lá. Não é do legalismo e não é da libertinagem. É uma palavra do evangelho, né? Então é isso que a minha esperança para contra todas essas coisas. Não é a gente ficar combatendo, sabe? Não é a gente ficar combatendo os falsos. É a gente ficar focando no verdadeiro, focando em Jesus, sabe? Jesus tem que aparecer na nossa frente, tem que encher a tela
do nosso monitor, assim, da nossa mente, e aí alguém fala assim, ah, você viu essa nova doutrina? Você viu essa nova pessoa? Você viu fulano? Não dá tempo de ver não, porque eu estou vendo Jesus aqui, ó. Jesus está enchendo minha tela, assim, ele está cheio. Eu quero só Jesus e mais nada, eu quero só ele, eu quero ser como ele, eu quero andar como ele, e eu não tenho tempo para ficar sabendo da última novidade, da última coisa, não, eu quero ver Jesus. Sai da frente, eu quero ver Jesus. Muito bom. Haroldo, as pessoas têm muita dificuldade, né, de ter o equilíbrio das coisas. E, de alguma forma, nós temos muita tendência de cair muito para os extremos. E aí nós nos tornamos com uma mentalidade muito infantilizada e tornamos uma ameaça grandiosa para o inimigo, principalmente nesse contexto do engano. De uma forma bem prática, como que as pessoas poderiam viver esse evangelho simples? Dê uma forma prática para as pessoas sobre como viver esse evangelho simples. Eu gosto muito que C.S. Lewis, ele tem, né, um livro dele que ele fala sobre evangelho puro e simples. É bem interessante, apesar dele ser um intelectual, mas assim, de uma forma prática, coloca para a gente como que alguém poderia viver esse evangelho simples nos dias atuais. Então, eu acho que nós estamos todos procurando isso, né? Justamente. Acho que não tem uma regra, não tem uma fórmula, não tem um jeito assim, muito forte para isso. Mas eu creio que nós devemos estar lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia para valer, lendo a Bíblia e não ficando preocupado em não entender. Devemos ler a Bíblia e o que Deus quiser que a gente entende. E o que a gente não entende, a gente fica lá com aquela dúvida, mas vai em frente, né? Muito bom. E ler na Bíblia, orando bastante para que o Espírito Santo vivifique em nossos corações as coisas que são importantes e relevantes para nós. E tendo comunhão com os irmãos, né? Conversando com outras pessoas que também estão lendo a Bíblia e também estão orando. E aí, muitas vezes, até essa comunhão, a gente começa a receber correção, receber indicação, né? Então, mas eu creio que esse evangelho simples, ele ainda tem que chegar, né? Assim, tem coisas nas nossas mentes ainda, fortalezas mentais, que ainda estão atrapalhando bastante. Então, a gente está buscando isso. Pedro disse, sede sóbrios, cingir o lombo do vosso entendimento para receber a graça que vem na revelação de Jesus Cristo. Então, onde a gente vê vida, onde a gente sente que o irmão está trazendo vida, onde a gente sente que alguma coisa na palavra está vivificado, onde tiver Jesus, é isso que eu estou falando. Sai da frente que eu quero ver Jesus. Quero estar com Jesus. Então, ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho simples. E a lei do Espírito, e aí vem uma coisa muito importante também, que muitas pessoas não entendem, é que a lei do Espírito não tem uma regra de eu copiar outras pessoas. Eu não preciso ser igual a ninguém, não preciso cumprir regra de ninguém. Mas quando o Espírito Santo fala, liga para fulano, vai lá orar para Beltrano, vai dar um dinheiro para fulano, dá uma força para Beltrano. Assim, quando o Espírito Santo nos dá ordens, a gente obedece às ordens. Porque ele vai pedir de nós o quê? Se nós fizermos o que ele pediu. Então, primeiro, você tem que escutar o que ele pediu e, segundo, você tem que fazer. Só isso. Então, se a gente começa a confiar que eu não preciso ser igual a outras pessoas, eu não preciso copiar outras pessoas, eu só preciso estar muito atento para ouvir a voz de Deus, querendo saber, querendo mesmo fazer a vontade de Deus, e mesmo que ele pede uma coisa difícil, dar um dinheiro que talvez eu pense que não tenho, que não posso, ou visitar uma pessoa que eu não quero visitar, sei lá, essas coisas que acontecem na vida. Mas quando eu sinto o Espírito Santo falando, atraindo, faz isso, eu devo ir rapidinho, porque ele não vai me dar outra ordem se eu não obedecer a primeira. Então eu tenho que estar fazendo, ouvindo e fazendo o que Deus nos fala para fazer. E aí a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito da vida, e isso vai crescendo, né? E a gente vai crescendo, né? Vai aumentando. Haroldo, sobre tudo que nós estávamos falando, a respeito dessa realidade, né, dos falsos ensinos e também sobre os falsos profetas. Acredito que você pode falar um pouquinho. Só uma colocação que eu acho interessante a respeito disso é que nós estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia,
que tem, de alguma forma, assolado as nações. Mas eu penso que, de alguma forma, na permissão, né, de Deus, eu acredito que Ele está empurrando a igreja para esse lugar onde nós estamos retornando para a simplicidade. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu fiz um casamento de um casal aqui da comunidade, e eles fizeram esse casamento dentro de uma casa, na casa deles mesmo, com acho que 10 pessoas. Nós sabemos que os casamentos hoje é média de 30, 40, às vezes até 100, 400 pessoas. E quando eu fiz esse casamento agora, foi quarta-feira, com apenas 10 pessoas da família. Para você ter uma noção, acho que a sogra dela e o sogro estão casados há 60 anos. E quando eu estava fazendo o casamento, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa, trazendo aquela ideia de Jesus em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. E quando eu vi aquele casamento tão simples, mas tão profundo, aquele sentimento de família, eu pude compreender um pouquinho essa simplicidade do Evangelho também, de sentir essa realidade da mensagem, você vendo todas as pessoas que estavam ali reunidas chorando, sendo tocadas, pessoas se manifestando no meio do casamento, contando experiências, recitando versos poderosos, mas centrado no Evangelho, uma palavra poderosa. Então, eu vendo essa realidade, dentro do que nós estamos falando, eu vejo justamente o Senhor fazendo isso, gerando em nós, colocando nós para dentro das nossas casas e gerando novamente esse comportamento de uma família tradicional, de uma família realmente que está sendo unificada, tanto no relacionamento, tem um grande apontamento para a aliança. Então, achei bem interessante isso dentro daquilo que estamos falando. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu estou trabalhando esses dias, estou montando um EAD sobre o livro Relacionamento de Aliança. E estamos entrando a fundo nisso aí, porque é um livro pesado, um livro assim, fácil de leitura, mas assim as pessoas não captam. Então, até o fim do ano, a gente deve soltar um EAD aprofundando cada um daqueles 36 capítulos. E eu estou ficando muito impactado com isso, sabe? Com essa simplicidade e verdade e uma mudança de cultura, né? Muito forte, muito forte. Esse livro gastou 4, 5 anos em cima e agora eu estou em cima ainda. Nós montando a apostila do EAD dele para ele, assim, aulas em vídeo, EAD e coisa para ele poder realmente penetrar em grupos, começar a entender esse evangelho de família, esse evangelho de simplicidade, né? Mas a coisa principal sobre falso profeta é aquilo que a Bíblia fala, que pelos frutos conhecereis, né? Então, pela família, né? Quando a pessoa trai a sua esposa, divorcia, casa com outra pessoa, pode esquecer de seguir essa pessoa, entendeu? Pode esquecer, sim, porque isso aí não é nada de bom. A aliança principal é o casamento. Se você não consegue nem arrumar isso, essa pessoa, por mais eloquente, mais bonita que ela fala, não tem nada de valor, né? Ela é falso. Muito bom, muito bom. Se a pessoa está procurando dinheiro, procurando fama, se ela está atrás disso, tem pessoas que são famosas, mas não é porque estão atrás, é porque Deus está levantando elas e fazendo, mas ela não está com o coração nisso, ela nem está voltada para isso, é uma coisa. Agora, a pessoa que está, a motivação dela, hoje nós estávamos falando na igreja aqui sobre Filipenses 3, e Filipenses 3 fala que, ele fala de obreiros cujo Deus é o ventre e cuja glória são as coisas terrenas e só estão procurando coisas terrenas. Então, isso é a prova mais forte. Então, não precisa ficar olhando muito para a questão da doutrina. Olha para o fruto da vida da pessoa. Olha para onde ela... Olha com quem ela anda, com quem ela... se ela guarda aliança, se ela é uma pessoa temente a Deus. Entendeu? Se ela tem frutos de bom caráter. Uma série de coisas. Dá para eliminar muita coisa. Dá para eliminar muita coisa e não ficar confuso com isso, né? Mas, principalmente, essa questão da ovelha que conhece a voz do bom pastor, né? O Espírito Santo... A pessoa pode falar até muita coisa certa, muita coisa assim, correta, mas tem um negócio dentro da gente que não confere, né? Que não dá certo, sim, sabe? Então isso é mais importante que qualquer outra coisa. Se dentro de mim tem um negócio dando um alarme, então não vou atrás, não vou ficar prestando atenção nisso aí.
Muito bom, muito bom. Haroldo, eu queria também, para nós falarmos um pouquinho a respeito de como a igreja, nós estamos falando dos dias atuais, então como a igreja nos dias atuais deve, de alguma forma, se posicionar contra essas coisas, né? Tanto contra o falso ensino, contra os falsos profetas, essa mentalidade da hipergraça, enfim, como que você colocaria que a igreja, o corpo de Cristo, deveria se posicionar nesses dias? Então, eu acho que a igreja, igual eu falei antes, né, ela tem que enfatizar o positivo, né? Ela tem que enfatizar ela tem que enfatizar Jesus, ela tem que enfatizar e ensinar a doutrina sólida, né? A sã doutrina. Nós temos que enfatizar as coisas simples do Evangelho, nós temos que ensinar as coisas práticas da vida. Basicamente, a igreja de Atos enfatizava duas coisas. O querigma, que é anunciar Jesus, pregar Jesus. Todos nós precisamos pregar Jesus. Para incrédulo, para crente, para todo mundo, nós precisamos pregar Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Precisamos pregar Jesus sempre. Muito mais do que bons conselhos, muito mais do que exortação, muito mais do que tudo, é falar da beleza de Jesus, falar da pessoa de Jesus, anunciar Jesus, falar de Jesus, entendeu? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a gente tem que falar de Jesus direto, sabe? A gente tem que falar de Jesus de tal jeito que as pessoas ficam morrendo de vontade de ser igual a ele, de ver ele, entendeu? A gente falar tanto verdadeiro que o falso não pega de jeito nenhum. Verdade. E a outra coisa é o didaquê, que o didaquê é os ensinamentos. É isso que eu estou falando sobre pode e não pode. Estou falando muito sobre bom. essa questão aí. Tem que ensinar coisas práticas da vida, né? Coisas normais da vida. Relacionamento de família, relacionamento do emprego, relacionamento comercial, tudo. Nós temos que ser como João Batista. O pessoal chegou e falou, o que eu faço? Ele falou assim, não faz isso, não faz aquilo, faz aquilo. É isso, né? Então, assim, pregação, que eu queria, mas Jesus, e o didaquê, que é ensinar como andar nos caminhos de Deus. E muito nunca bom. nos colocando como mediador. Sempre levando as pessoas a entender que elas precisam conhecer Jesus pessoalmente. Eles precisam ouvir a voz de Deus pessoalmente. E a gente pode ajudá-las nesse processo, mas a gente não pode substituir Jesus, né? Jesus tem que ser o principal, né? Muito bom. A gente vê também, né, Haroldo, que hoje ser espiritual não é só tentar espiritualizar as coisas. Às vezes as pessoas pensam que subir numa plataforma e pregar uma mensagem ou ter um discurso é ser espiritual. Na realidade, hoje, você brincar com seu filho num parquinho, você está sendo espiritual. Você sentar na mesa e ter um diálogo com a sua esposa, poder ouvir o coração dela, pastorear a sua esposa, na realidade, você está sendo espiritual. Então, as pessoas, às vezes, também invertem os valores nessa realidade, né? Porque, como você disse, o evangelho é simples e viver o evangelho é só tornar obediente aquilo que o Pai espera de nós. E Jesus nos deu exemplo de como ser um bom filho, né? Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Legal. Haroldo, eu quero agradecer. Acredito que foi assim um tempo bem precioso. Eu ia fazer isso no início, mas eu quero dizer que para nós é um prazer poder ter você aqui. Toda a comunidade, tenho certeza, está muito feliz. A gente conseguiu ver alguns comentários aí. E eu me alegro muito de poder ter você, seu irmão, Christopher também, que eu tenho um carinho muito grande. E eu quero que as pessoas saibam que, de alguma forma, você tem tocado as nossas vidas. Sempre quando eu tenho alguma dúvida, tenho alguma dificuldade em relação à comunidade, você tem me ajudado. Então, eu quero, sim, ser muito grato a Deus, em primeiro lugar, pela sua vida, pela sua casa. E saber que tem uma comunidade aqui que, de alguma forma, nós já praticamente há 2 anos, nós já estamos em aliança com vocês. Tem sido uma bênção. Antigamente, a gente tinha algumas dificuldades e a gente ficava muito sozinho, muito solto. E agora a gente tem, assim, paz no coração de saber que nos momentos difíceis a gente pode ligar, a gente pode ter um mentor para nos ajudar, uma pessoa que tem uma envergadura e tem uma experiência no que diz respeito à igreja. Então, quero ser muito grato, Haroldo. Muito obrigado pela sua disposição. Queria que você desse aí o seu último comentário com o pessoal, agradecendo o pessoal. Fica à vontade. Isso é muito bom. E minha família quer vir aqui depois dar um abraço. Chama lá, que eu vou estar encerrando. Pessoal quer te dar um abraço aí, estão tudo felizes aqui.
Então, realmente, a gente está bem sobrecarregado esses dias, Imagina. assim, quase no limite mesmo. E só para você saber que é só porque a gente tem aliança que eu pude abrir esse espaço para a gente estar Com junto, né? certeza. Então, aliança é coisa séria. Aliança é coisa que a gente não brinca, né? A gente abre espaço mesmo e a gente abre espaço mesmo e a gente está sempre ligado aí e vocês vão ter prioridade, né? Vocês têm prioridade porque nós estamos ligados com compromisso. Oi, Muito Débora. obrigado, Haroldo. Tá aqui a Débora. Oi, Débora. Beijo. Fala, obrigado por tudo. Fala. Obrigado por tudo. Amém. Tchau. Haroldo, muito obrigado, viu? A gente agradece. Que Deus abençoe sua vida. E assim que a gente puder, a gente vai fazendo mais aqui para estar junto, viu? Sim, vamos sim. E eu quero só aproveitar para fazer uma palavra sobre o nosso documentário. Nós estamos completando 4 anos, agora em agosto, e a partir de amanhã nós vamos estar lançando a nossa história, falando um pouquinho de toda a nossa história nesses 4 anos, sobre a patrola de Deus, tudo que Deus tem feito com a gente, e nós estamos muito felizes. Então a gente convida todos vocês a estarem vendo lá pelo Instagram. Nós vamos estar soltando amanhã, todas as segundas-feiras vamos estar soltando um pouquinho da nossa história. Quero agradecer a todos que participaram, eu juntamente com o Haroldo, que Deus abençoe vocês, viu? Eu, na realidade, é a minha primeira live, Haroldo. Eu nunca fiz uma live, é a primeira live minha. Estou até meio nervoso aqui. Não, mas fez muito bem, puxa vida. Parece que é profissional, parece ser profissional. Né, tem que aprender com o Ângelo. O Ângelo é bom, hein? Só que o Ângelo faz direto. Amanhã, 7h30, junto aí, né? Compromisso aí. Sim, eu tenho a nossa escola lá, que eu não consigo cancelar, mas nós vamos estar juntos sim. É a partir das 19h30, né, Haroldo? Exatamente. É muito importante Então, tá bom, que o Haroldo. obreiro, a sua esposa, todo mundo, os esposos dos obreiros, todo mundo que puder estar, até a Débora, se puder estar, é bom. Tá bom, vai estar sim, Haroldo. Obrigado, viu? Um abração, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, Tchau, pessoal, comunidade. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Beijo na esposa, Haroldo. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Haroldo.